Oi, tudo bom? Vídeo hoje do nosso esquenta de agosto é sobre cílio postiço. É uma coisa muito legal que muita gente gosta, mas não sabe usar, tem medo de usar, tem vontade, mas não consegue, não sabe aplicar. Eu hoje não vou ensinar como aplicar, porque já tem muito vídeo sobre como aplicar cílio postiço. É uma coisa muito pessoal, tem um jeito, cada um encontra o seu jeito. Mas eu prometo que eu posso até gravar mais pra frente, mas agora é pra explicar os tipos de cílio. Porque cílio postiço tem muitos tipos, tem muitos efeitos, tem muitas finalidades. Então acaba que a gente chega na loja, vê aquele monte de cílio, compra um cílio errado pro teu olho, ou compra um efeito que você não precisa, e por aí vai. E eu vou dar dicas de como acertar esses cílios, tá? Vou começar com o cílio de cordinha preta. O que é um cílio de cordinha preta? O cílio de cordinha preta é aquele... Não sei se vocês vão conseguir ver que a base do cílio ela é escura, a base do cílio é preta. Então, o que acontece? Você precisa de um delineador ou então alguma coisa escura ao redor da linha dos cílios para que quando você colar esse cílio ele suma. No caso, se você estiver aplicando isso numa outra pessoa, você até consegue aplicar ele sem o delineador. Mas tem que ser muito bem aplicado, tem que ser muito certo na raiz dos cílios pra ficar imperceptível. O cílio tem que estar bem preto pra ele se misturar nisso, porque senão tudo vai dar diferença. Então é um cílio que te exige um pouco mais de trabalho. Se você já tá acostumada, se você usa delineador, o olho preto ou um esfumado em volta do olho o tempo inteiro, pode ser uma boa pra você sem se preocupar. Mas se você comprar um cílio assim, que tenha a base dele preto, a cordinha seja preta, você vai precisar de ter alguma coisa ali, então é um a mais pra você pensar na sua maquiagem, tá? Esse daqui, ó, é um cílio de edição limitada da MAC. Esse daqui é o 44 com um da Fingers colado. São dois cílios juntos, é o 44 da MAC, que é esse que puxa, que ele é meio aerodinâmico, digamos assim, com algum da Fingers, que ele é todo pontudo, cheio de lanças, assim. Eu não sei o número, não me lembro mais o número, mas da Fingers é o único que tem um monte de lança, assim, ele parece um monte de lancinha no olho, tá? Aí o próximo é o de corda transparente. Os de corda transparente, o nome já diz, a base do cílio, ele tem essa cordinha transparente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, dá pra ver, ó. Tem uns espaços aí, dá a sensação de que são cílios de tufinho, mas na verdade é um cílio inteiro, só que a cordinha é transparente. Ele é feito de uma maneira, com a corda transparente, aquela cordinha da base transparente. É um cílio legal porque você pode colar ele sem o delineador. Ele dá uma aparência mais natural ao cílio postiço, obviamente dependendo do tamanho do cílio, dependendo do formato do cílio, mas é um cílio que não te pede um delineador, ou um esfumado, ou um olho preto pra ele sumir na base. É bem legal, são os meus tipos favoritos, eu adoro esses cílios que tem a cordinha, ó, tô amarelo, ó, fiquei totalmente amarelo, mas ele vai ajustar. Eu espero que ajuste. Será que... Enfim, não sei. São cílios que eu gosto muito, normalmente são os meus favoritos. Eu uso muito em trabalho, gosto de aplicar em mim, porque são fáceis de colocar. Se você não colocar ele tão certinho, ele ainda funciona. Eu acho que ele mistura bem no seu cílio original e eu gosto bastante. Esse daqui é o 523 da Red Cherry. Eu tô todo amarelo, mas vai ficar assim, eu não tô nem aí. Esse é o número 523 da Red Cherry. E esse daqui é o 35 da MAC, que foi daquela coleção da Marilyn Monroe. Que ele é bem bonito, ele é um cílio que dá ênfase no centro do olho, que ele é maior no centro, é bem bonito. Ele é edição limitada, foi da coleção da Marilyn Monroe, tá bom? Uma dica legal para esse cílio de cordinha transparente: se você ainda quiser dar um acabamento na base do cílio, para você misturar a sua pálpebra com a raiz do cílio, para ele ficar bem acabadinho, você pega um pincel chanfrado e com a mesma sombra que tá na pálpebra, você coloca na base do cílio, aonde tá colado, onde tem a cola, e ele vai misturar, o mesmo truque do cílio preto. Às vezes você passa um fiozinho de delineador, um pouquinho de sombra preta nessa base, entre a pele, onde tá colado, entre a pele
e o cílio postiço dá um acabamento, ele meio que some. Isso vale pra cordinha preta, você passa o preto. No caso do cílio transparente, você pode com um pincel chanfrado passar a mesma cor de sombra que tá na sua pálpebra. Ou então o efeito que tiver, você coloca o branco no começo, faz o intermediário e a cor que tiver no final, enfim. Dá pra você fazer esse truque, tá? Agora um cílio de volume. O cílio de volume é um cílio que necessariamente ele não é comprido, mas é um cílio que tem muita quantidade de cabelo. Esse daqui, que é o WSP da Red Cherry, ele é bem comprido, mas vocês veem que ele tem muita quantidade de cabelo no cílio. Então quanto mais quantidade de cabelo, mais volume você tem. Obviamente que esse daí é um cílio que vai te dar volume e alongamento. Mas se ele fosse mais curtinho, se você já tivesse cílio muito longo, você poderia comprar um cílio curtinho, mas com muito cabelo, pra você dar um efeito de cílios mais volumosos, de mais quantidade de cílio, sem você adicionar mais alongamento aos que você já tem, tá bom? Agora é o de alongamento. De alongamento eu não tenho aqui porque é um tipo de cílio que eu não gosto muito, eu prefiro cílio de volume. Porque eu acho que fica mais natural. Às vezes o cílio de alongamento ele dá muito ar de boneca. Mas o cílio de alongamento é aquele cílio que ele não tem muita quantidade de cabelo na peça, mas você vê que ele é comprido. E normalmente ele tem umas pontas assim. Ou então ele é inteiro, não tem de variação de tamanho do cílio, mas ele tem a ponta bem longa, mas ele não tem quantidade de fios de cabelo na peça. Então é um cílio que, por exemplo, você tem muito cílio, mas eles são curtos. Então você coloca esse cílio de alongamento porque você não vai criar volume, mas você vai criar um efeito de cílios mais longos, tá bom? Agora o cílio puxado no canto. O cílio puxado no canto é tipo esse daqui, é aquele que começa curtinho e vai aumentando gradualmente até chegar ao final. Esse é um cílio muito bonito, que chama muita atenção das pessoas, mas é um cílio que facilmente se erra. Por qual motivo? Se você tem um olho, por exemplo, o meu olho, eu vou tirar aqui o óculos, provavelmente deve estar cheio de espinha, mas enfim, olheira. O meu olho ele é redondo, é um olho bem redondo. Se você coloca um cílio desse, quando você cola ele, essa parte final, por ele ser bem redondo, ele joga o olho pra baixo. Então acaba que você tenta criar uma coisa pra levantar e o cílio joga o olho pra baixo. É uma coisa que acontece muito. Às vezes você vê uma pessoa que ela tá meio caolha, é porque o cílio, a parte de fora do cílio tá muito grande, tá jogando o olho dela pra baixo. Esses cílios que puxam de lado ficam melhores em olhos mais amendoados, que não sejam tão redondos ou tão proeminentes. Você tem que, às vezes o olho já é até um pouquinho caído, então esse cílio vai ainda enfatizar mais ainda essa queda do olho. Então, assim, evitar esse tipo de cílio. Se você tem um olho com a pálpebra muito redonda, você dá pra ver que a sua linha dos cílios são mais redondas ou são mais retas. Normalmente olhos mais retos ou um amendoado suave funciona bem esse tipo de cílio. Realmente ele dá aquela puxada no olho que o pessoal usando gosta. Um truque para usar esse cílio, você tendo mesmo o olho redondo, mas é um truque mais profissional. Pode ser uma coisa que você precise treinar para conseguir fazer. Normalmente a gente cola o cílio na raiz do cílio, o cílio postiço na raiz do cílio natural. Quando você vai usar um cílio desse, mesmo sendo o seu olho sendo muito redondo ou caído, você precisa colar ele pra fora, na parte final. Então você precisa ter um delineador pra disfarçar essa discrepância, essa diferença que você vai colar fora. E, por exemplo, você começa na raiz do cílio até do começo, vai na raiz do cílio até o meio. Conforme você vai continuando, em vez de você continuar na raiz do cílio, você vai colocando ele meio pra cima, acompanhando esse delineador, ou então reto, com o delineador. Aí você vai criar um formato diferente de olho. E também é legal você ir empurrando um pouco ele pra cima. Quando você encostar, você empurra um pouco ele pra cima pra ele fazer esse efeito. Você tá colando o cílio com essa ponta pra fora, fora da linha do cílio, pra criar um formato de olho diferente. Seu cílio precisa estar super pretinho, com bastante máscara, e precisa ter um delineador ali, pelo menos do meio pra fora, pra quando você colar esse cílio, ele não dá diferença, parecer que você colou fora do lugar. Que exatamente é o que vai estar acontecendo, mas com o delineador ele disfarça. E empurrar pra cima enquanto a cola tiver mole, tiver úmida, pra você conseguir igualar os dois olhos. Essa é a dica a moto.
Essa é a dica do cílio puxado pra fora em um olho muito redondo, ou um olho caído, ou um olho mais proeminente, tá bom? Cílios redondos. Os cílios redondos são os mais fáceis de usar, porque eles não aumentam nem para um lado nem para o outro. Às vezes o cílio redondo ele é um pouco mais curto no começo, mas ele chega no meio com um tamanho e termina com o mesmo tamanho. Esse cílio que eu mostrei aqui, deixa eu falar antes, né? Esse cílio que eu mostrei aqui puxado pra fora é o 12, ele é da Mac Pro, ele só vende na Mac Pro. Esse daqui é lá da Flavinha Alonso, tá? Esse daqui que eu tô mostrando é o 43, ele vende na Mac normal. É um cílio, como vocês podem ver, que ele tem todo um tamanho só. E, por sinal, é um cílio também de volume, como eu já falei, eu gosto desse tipo de cílio, mas enfim. É um cílio de um tamanho só. Ele não aumenta do lado de fora. Na verdade, o cílio redondo ele dá uma ênfase maior ao centro do olho. Então, às vezes, se você tem um olho mais puxado, se você não quer deixar ele mais alongado ainda, você pode usar um cílio que seja mais redondo no centro, por exemplo, como esse daqui, porque você vai dar a ênfase do olho ao centro, você vai dar a ênfase do cílio no centro do olho. Então seu olho vai ficar ou mais redondo ou vai ficar com um cílio com uma aparência mais natural, tá bom? O cílio de tufo é aquele tufinho que vem separado, que é uma pontinha que ele abre tipo um tridente. É uma opção legal para se você quiser um efeito super natural de cílio. É ideal para noiva que não tá acostumado a usar uma peça de cílio postiço inteira. Ou então realmente para você criar um efeito ultra natural de cílio muito volumoso ou cílio muito alongado. Eu particularmente não gosto porque eu acho que você investe no cílio de tufinho e quando você tira a maquiagem você joga fora. Então, por exemplo, se você paga R$20 numa caixinha com cílio de tufinho, você vai usar aquela caixinha, sei lá, 4 vezes. Então, pode não valer a pena se você usa muito, mas se você usa de vez em quando, pode ser aí no investimento legal. Eu particularmente não gosto, eu prefiro o cílio inteiro, ou então dividir esse cílio em 3 e aplicar separadamente no olho. Eu acho que dá um efeito legal e eu prefiro o cílio inteiro, porque você pode limpa ele, tira a cola, tira o resíduo de máscara que tem nele e você pode usar até ele pedir arrego, que eu acho que vale mais a pena o investimento, tanto para se você paga R$15 num cílio da First Kiss, a Envy, ou se você compra Fingers, que já tá um pouquinho mais caro, já tá 20, ou se você compra um da MAC que custa 70, 80, sei lá quanto é que tá o preço. Então é uma coisa a se pensar. Eu particularmente não gosto de cílio de tufinho, mas se for o seu gosto, se você não usa tanto, se mesmo assim você quer usar, é uma opção. É uma coisa meio complicada de aplicar, porque como ele não tem, você cola ele num ponto só, às vezes ele cai para um lado, ele não fica no lugar. Então quando você for colar cílio de tufinho, é legal você deixar a cola secar quase toda e aí você vai colar, porque aí ela pega bem, ela fica bem adesiva, aonde você colou ela fica no lugar. Mas é uma coisa meio trucosa, meio difícil de aplicar, porque se você vier com a cola muito molhada ou não estiver acostumado, esse cílio pode ficar meio bambo até ele parar no lugar e não ficar tão bonito assim. O cílio de tufinho também dá pra usar embaixo, somente os menores. O cílio de tufinho é mais interessante usar os pequenos e os médios. Os grandes, eles são muito longos, eles ficam muito dramáticos e ficam com uma aparência feia. Eu particularmente não gosto, eu gosto dos pequenos e dos médios. Já que é para um efeito natural, então você usa um pequeno e um médio, que você consegue criar um volume, uma quantidade maior de cílio desde o começo, terminando com o médio, você consegue fazer direito. A gente entrou e dá pra usar também nos cílios inferiores. Os cílios inferiores você usa os pequenos pra criar um pouco mais de volume, ou criar cílios inferiores para que pessoas que não têm cílios inferiores, que às vezes acontece, ou então por causa de doença. Aí a gente entra na parte de cílios inferiores, eu não tenho nenhuma aqui e eu tô gravando enquanto eu tô sem internet, então eu vou ficar devendo foto. Mas normalmente são cílios de corda transparente, porque fica mais... como você tem menos quantidade de cabelo nos cílios inferiores, então se você tem uma corda preta, pode ficar muito evidente, muito artificial, muito na cara. Dá pra colar um cílio de corda preta nos cílios inferiores, mas você precisa de uma linha escura ali, de delineador, ou um cílio inferior falso, pra uma maquiagem mais dramática, mais noite ou mais artística. Mas normalmente os cílios de inferiores tem a cordinha transparente.
e são tufinhos, ou então eles são bem ralinhos, é pra criar uma ilusão mesmo. Se você coloca um cílio muito volumoso embaixo, você fica com cara de drag queen, uma cara muito forte, fica com um olho muito dramático, muito artístico, que não é a intenção. Então, normalmente quando você vê um cílio muito ralinho, bem curtinho, espaçado, ou então com alguns pontos, ou só assim bem suave, é um cílio para os cílios inferiores, e você cola do mesmo jeito que você cola em cima, obviamente que numa direção oposta, mas ainda rente à linha dos cílios. E fica bonito. As orientais usam muito porque às vezes elas não têm os cílios inferiores, então para criar essa ilusão de um olho mais aberto, elas fazem uma linha de cílio inferior falsa e colam no cílio esse novo. É bem legal. Tem na MAC, tem na Red Cherry, cílio inferior é fácil de encontrar. Na farmácia nem tanto, é difícil, pelo menos aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, eu não encontro cílio inferior na farmácia. Mas na internet vocês acham, e na MAC também vende, deve ter outras marcas, eu já expliquei pra vocês como é que funciona. Tá bom, pessoal? Esse foi o meu vídeo de cílios postiços, explicando os tipos, as finalidades, tá bom? Obrigado por assistir, beijo e até mais, tchau!